Bom, o assunto agora é fertilidade e miomas, que eu acho um dos assuntos mais intrigantes e complexos. É você tomar a decisão, operar ou não operar. Essa é uma questão extremamente difícil e complicada. Provavelmente, ao final do que eu vou falar, a gente vai continuar praticamente na mesma, e não tendo certeza que deve operar ou não. Eu vou dizer por quê. Todo o congresso que a gente vai, que tem a discussão de operar ou não operar, sempre a conclusão é que cada caso é um caso, cada processo é um processo, cada paciente é diferente da outra, precisa ver os antecedentes. De cara, só para começar com vocês, que os miomas são presentes em 30% das mulheres em idade fértil, então é um fator bastante importante. 5% das mulheres que estão inférteis, elas têm miomas, e muitas vezes a única causa delas de infertilidade são os miomas. São mais frequentes entre 35 e 40 anos, e podem chegar até 70% de mulheres com 50 anos. E quando falamos em 50 anos, a gente já está pensando em ovodoação. Essas mulheres precisam ter um útero íntegro para poder gestar. Os sintomas mais comuns todos conhecem: um fluxo menstrual aumentado, anemia, dor pélvica, aumento da frequência urinária, dependendo do volume do mioma, mas muitos deles são assintomáticos, são achados no exame ginecológico. Muitas pacientes que nos procuram por motivo de infertilidade, no ultrassom é que se acha esse mioma. Mas, se esses miomas são complicados, operar ou não operar, a pergunta é: qual que é o fator X? Qual que é o momento que vai decidir operar ou não operar? Perguntas: quais são os miomas que atrapalham a fertilidade? Quando eu decidi se esse mioma atrapalha ou não a fertilidade? E quando e como vamos tratar esses miomas? Essa é a questão importante. Os miomas podem provocar distorção no endométrio, que é a pior causa de infertilidade, distorção anatômica da cavidade uterina na parte interna, vascularização uterina normal, inflamação, distorção do ósseo numa gravidez natural e a contratibilidade uterina, que esse seria o fator que mais pode preponderar naqueles miomas que tivermos dúvidas de operar ou não operar. É muito fácil em alguns miomas tomar a decisão, mas tem alguns que são decisão extremamente complexa, e a contratilidade do útero no meio do ciclo pode ser um fator que pode ser o fator decisivo, o divisor de águas. Os miomas só não atrapalham a gravidez por motivos anatômicos, atrapalham porque eles produzem alterações endometriais importantes, como fatores de crescimento, células NK que podem estar alteradas, citoquininas. Tudo isso pode ser influenciado pelos miomas que estão próximos ao endométrio. Além dos problemas obstétricos, quantas gestações não são perdidas ou complicadas devido a miomas? Sempre é importante avaliar muito bem qual o prejuízo que esses miomas estão dando na cavidade uterina, na anatomia uterina. Os miomas podem ser classificados de uma maneira clássica de intramurais, submucosos ou subserosos, sendo que a maioria deles são intramurais, e são esses a grande angústia que nós temos na decisão. A classificação, o melhor é a classificação do FIGO, que classifica desta maneira. E é importante, com esse mapeamento dos miomas, já avaliarmos o que nós vamos fazer. Então, quando você recebe um laudo de ultrassom, esse laudo deve vir exatamente já junto a essa classificação. De acordo com essa classificação, você já pode avaliar mioma subseroso, mioma que está outro subseroso, o mioma submucoso. Então, quando ela vem classificando a localização do mioma, daí em diante eu já posso fazer uma prospecção do que eu vou fazer com essa paciente e qual o tamanho da dificuldade que ela vai me causar na gestação. E aqui a gente vê um ultrassom quando é bem feito, como é feito aqui pela doutora Luciana Chamier, que geralmente ela desenha de uma maneira tão adequada que quando nós formos operar esse caso, nós vemos exatamente os miomas que ela desenhou aqui, equivalem exatamente à realidade. Então, é muito importante um ultrassom bem feito, uma avaliação diagnóstica por imagem bem feita,
ou por um ultrassom, ou por uma ressonância, ou com uma histeroscopia. Todos eles juntos vão ser precisos e me dar a localização desse mioma e qual vai ser a melhor conduta para esse caso. E aqui vem um desenho muito ilustrativo que demonstra exatamente isso. Mioma nessa classificação, conforme a classificação da FIGO, 0, 1 e 2, tem que operar. Esses são miomas que tem que operar. Esse caso, classificação 6 e 7 e 8, não precisa operar. O grande problema que essa zona cinzenta são os miomas intramurais, que são nível 3, 4 e 5. Como eu vou saber, como eu avaliar se eles necessitam de ser operados ou não? Padrão 0 é óbvio que precisa, o 1 precisa, 2 também, mas o que fazer com eles e como operar e como será o procedimento, isso é extremamente complicado. Miomas pediculados não é necessário serem operados, a não ser que tenha um grande volume, e aí já é um problema de alteração da anatomia. O diagnóstico deve ser sempre avaliado por esses exames: ultrassom, histerossonografia, que é uma possibilidade, tomografia, ressonância, histeroscopia, histerossalpingografia e a ressonância Cinemol Display, que é essa que eu já passei algumas vezes, que mostra a contratibilidade do útero, que pode ser o divisor de águas de operar ou não operar naquele caso. O restante é importante para que nós tenhamos a noção exata da anatomia e quanto está prejudicando aquela cavidade endometrial. E é importante que se faça um planejamento do tratamento, de acordo com a idade da paciente, da proposta que ela tem. Se é uma mulher que tem ao redor de 50 anos, mas vai fazer com às vezes a sua última chance de engravidar com ovodoação, eu devo ter realmente um cuidado especial com ela. A localização do mioma, o tamanho do mioma, o tamanho da deformidade que ele causa naquela cavidade uterina e o tipo de tratamento proposto que eu vou fazer. Tudo isso deve ser individualizado de acordo com a paciente. Não são casos fáceis de tomarem as decisões em relação a operar ou não. E mesmo porque sempre haverá uma balança o risco cirúrgico, operar ou não operar. Qual a consequência que eu vou causar a essa paciente? Tudo isso vai ser na nossa avaliação final de qual decisão eu vou tomar do risco cirúrgico, a chance de sucesso no tratamento e o que ela está proposta a fazer. Aqui damos alguns exemplos de diagnóstico de imagem que mostram a classificação do exame nível 2, aqui comprimindo o endométrio, esse aqui nível 3 comprimindo um pouco menos, outros já aqui na próxima imagem, que são, esse é um mioma que está intracavitário, padrão 0, esse aqui 7, que é um mioma que está externo subseroso, praticamente pediculado, esse aqui é um outro mioma 8 também, que está, aqui está a cavidade endometrial, externo ao útero, esse aqui 0 no interior da cavidade endometrial. Com isso, com essa noção que nós temos, a gente pode tomar a decisão de operar ou não operar essa paciente. Esse aqui é um grau 2, que deixa a cavidade endometrial protusa e deve ser operada, mas com cuidados importantes que eu vou comentar já já, e quem vai operar, como vai operar, a histerossonografia. Todos esses recursos são importantíssimos para a decisão final de realizar ou não realizar a cirurgia. Esse que eu comentei agora há pouco, que não vou falar mais, nem mostrar as imagens daquele barulho que mostra da ressonância, mas ele pode nos ajudar muito no momento de indecisão. Os tratamentos podem ser sempre cirúrgicos, clínicos, a embolização ou outros como a miólise, mas sempre deixando bem claro que os miomas que atrapalham a fertilidade são os miomas submucosos e os intramurais. Os miomas subserosos, eles são 50% dos miomas são esterilizados e são miomas que têm pouco valor na parte reprodutiva. Os intramurais consideramos aqueles que estão com menos de 50% esterilizado e submucosa. Então, assim que nós classificamos os miomas. Tratamento cirúrgico de mioma, ou a esterectomia ou a miomectomia. Mas como nós temos um curso de reprodução assistida, só existe um tratamento, que é a miomectomia. Esterectomia não interessa para nós. Quando optar por isso, o nosso trabalho está encerrado, a não ser que a gente passe para o outro lado, que é o útero de substituição.
se essa condição for extremamente necessária, mas aí já é uma situação ultra extrema que não é para nós conversarmos desse assunto hoje. O mioma subseroso não interfere na fertilidade, entretanto, como nós falamos agora há pouco, só se ele tiver um grande volume. E se tiver 5 centímetros para cima, deve ser avaliada a contratibilidade do útero no momento de colocar os embriões numa fertilização ou quando fertilizar na implantação, e essa contratibilidade poderá expulsar o embrião. E aí deve-se ponderar, operar ou não operar, sempre do outro lado da balança, o risco cirúrgico que envolve essa intervenção cirúrgica. E aqui colocamos já os miomas extracavitários, que não são importantes, mas vamos falar agora sobre os miomas submucosos. Esses, sim, são os grandes vilões da reprodução. Esses miomas que atrapalham a fertilidade e devem ser operados, mas com cuidado, muito cuidado, porque intervenções feitas de maneira inadequada poderão prejudicar a cavidade endometrial de maneira irreversível. Por isso, quando tiver um mioma submucoso, é muito importante quem operar ter um critério muito rigoroso na análise para que não cause um dano maior naquela cavidade endometrial. Então, o mal maior e mal menor sempre deve ser avaliado. Quantas situações nós não passamos que você tem que decidir entre um lado ou outro, e eu tenho que ponderar entre o mal maior e o mal menor. Isso é uma coisa muito comum em várias situações, com endometriose, com mioma, com inseminação, fertilização, qual o mal maior, qual o mal menor. Então, os miomas submucosos são esses aqui que, indiscutivelmente, devem ser submetidos a uma intervenção cirúrgica. Os miomas submucosos causam sempre um mioma, um impacto negativo. As taxas de implantação são mais baixas em todos os trabalhos publicados, mostram que existe uma taxa de implantação rigorosamente mais baixa nos miomas submucosos. Todos os pacientes que se propõem a engravidar devem realizar a miomectomia, sempre. Esse, indiscutivelmente, prejudica. Entretanto, o sucesso terapêutico cirúrgico desses miomas são extremamente dependentes do profissional que executa. Todo profissional é qualificado, todo profissional é muito bom, mas deve avaliar muito bem esses casos. Tem que ser muito bem indicados, tem que ter uma seleção bem crítica do caso da mulher, a equipe toda tem que estar apta e tem que estar, quem realizar a cirurgia está familiarizado com o problema do endométrio, da receptividade e tudo aquilo que pode atrapalhar o embrião. A classificação dos miomas submucosos que é determinada pela Sociedade Europeia, é essa que é 0, 1 ou 2, de acordo com a invasão do mioma. E aqui a gente já pode detectar que esse mioma, para tirar, é muito fácil. É um mioma com estereoscópio, você entra, em 2 minutos você passa o estereoscópio aqui, você tira o mioma. Esse daqui, mioma grau 1, que tem já 50% para menos de invasão, e já é um mioma que é um pouco mais difícil. E esse aqui, com mais de 50% de invasão, ele é muito mais difícil de tirar. E no momento que você pode, ao passar o ressectoscópio aqui, você cometer algo exagerado e você causar uma lesão maior. Então, o mioma submucoso, que deve ser operado, tanto o grau 0, 1 como 2, ele deve ser muito bem avaliado antes de submeter a paciente a uma cirurgia. Tem uma classificação feita pelo Lasmarca do Rio de Janeiro, uma classificação muito mais precisa, que ele dá uma pontuação para o mioma, e com essa pontuação ele vai dar para você já uma conduta para aquele mioma, que se baseia em alguns detalhes. Então, aqui ele botou essa classificação, que são 4 itens: a penetração do nódulo no mioma, a extensão da base, o tamanho do nódulo e a topografia. E esse grau de dificuldade aumenta conforme vão aumentando a pontuação. Então, para cada um desses aqui, ele dá um ponto de acordo com a dificuldade. Quanto maior a base, ele vai aumentar a pontuação. Quanto maior o tamanho, vai aumentar a pontuação. De modo que, no final de tudo, ele vai mostrar uma tabela e vai ver como eu vou me conduzir
frente à pontuação desses miomas. E essa pontuação diagnóstico é feita por ultrassom, por ressonância, por todos esses recursos de imagem que podem levar a alguma coisa. Aqui ele põe exatamente isso, a pontuação que dá para cada um, ele vai dar um score. Vai dar um score aqui que vai mostrar para cada um a pontuação, de acordo com a pontuação, e vai dar uma nota final. Depois disso, ele vai chegar e, de acordo com a conduta, de acordo com a pontuação, ele vai dar a conduta. Então, aqui é aqui de 0 a 4 pontos, que é que são mais aqueles miomas pediculados, é de baixa complexidade, que alguém que tem uma qualificação média é capaz de fazer. E não é uma coisa que exige muito do profissional. Entretanto, conforme vai aumentando essa complexidade, ele sugere algumas coisas, como preparar com análogo para diminuir aquele mioma, para você fazer em 2 etapas. É muito comum você... eu faço estereoscopia, então é muito comum você começa a tirar aquele mioma, vai correndo, você vê que não dá, chega uma hora que não dá para continuar. Você divide em 2 etapas. Tem várias estratégias para você tentar tirar uma única etapa. Não é muito fácil você explicar para a paciente que uma intervenção cirúrgica não vai ser suficiente. Mas deve ser muito claro que é muito mais seguro para ela fazer em 2 etapas, para que não haja uma lesão maior do útero. E muitas vezes, se ele estiver quase chegando na serosa, você tem que fazer combinada com uma laparoscopia para evitar um risco de uma complicação maior. Os miomas intramurais são os grandes, é o grande problema, é o grande momento de indecisão. Operar ou não operar sempre é um momento difícil. Então, que são esses miomas que são na área cinzenta, que você pode preferir operar em alguns casos, você vai ter que analisar os antecedentes dela de tentativas sem sucesso, vai ver o risco cirúrgico da intervenção, vai ver o risco cirúrgico de lesar o útero de uma maneira mais agressiva, vai ver o risco de complicações obstétricas no futuro, tudo isso deve ser analisado. Então, o problema que existe é o grande número de publicações de tamanhos de miomas e de casos controvérsias entre atrapalha ou não atrapalha. Vou mostrar para vocês 2 publicações importantes, semelhantes, só que uma fala que atrapalha, outra fala que não atrapalha. Então, de um modo geral, tem uma primeira publicação que miomas com 4 centímetros intramural necessitam de mais ciclos para dar certo. E agora veja só o número de publicações que dão que menos que 3 centímetros não causa alteração. Esse menos de 4 centímetros não causa falha. E 5 centímetros não causa, porque até 7 centímetros, se ele não estiver deformando a cavidade, ele não traz complicação. Mas aqui existe um número grande de controvérsias em relação a essas publicações todas. Então, não há um consenso dizendo qual o tamanho exato. Nós temos o nosso, que já vou falar, mas vocês veem aqui até esse mioma aqui, que diz que até 7 centímetros a taxa de gravidez não sofre nenhuma interferência, desde que não esteja deformando a cavidade endometrial. E aqui, o trabalho do Albochar, que é um egípcio que publica bastante, ele põe que se esse mioma tiver até 5 milímetros de distância do endométrio, esse mioma também não atrapalha a implantação. Como vocês veem, é um número enorme de publicações, todos querendo achar como é a melhor maneira de decidir por operar ou não operar. Quando operar, indicação cirúrgica, bom, sempre é assim, se tiver controles, problemas, complicações ginecológicas, anemia, hemorragia, você vai ter que chegar a uma conclusão clínica pelo bem daquela própria paciente. Se tiver uma deformidade endometrial, esse caso também é recomendável cirurgia. Ou se tiver aquele número de contrações exagerada, pode ser uma indicação bastante importante. Como se vê, os dados são inconclusivos, mas sabe-se que existem maior taxas de aborto espontâneo, menor taxa de implantação, diminuição da taxa de gravidez, e tudo isso é observado também em receptoras de óvulos, mostrando que aí, nesses casos de receptoras, que o papel do embrião é muito pequeno, já que são mulheres que têm a única alteração nesses casos, com a única complicação, é o problema da deformidade uterina.
E aqui veja essa publicação, essa conclusão que tem aqui. Essa aqui é uma publicação feita por Sumiliana, que ele põe aqui que os embriões, aqui não deu para traduzir, que os embriões, desculpe, os miomas, não deformando a cavidade endometrial, elas não causam nenhum impacto de sucesso na taxa de fertilização. Agora, a outra publicação mostra que miomas pequenos causam, quando fala pequeno, até 5 centímetros, causam sim impacto na fertilização. E ele vai mais longe ainda. Ele mostra uma lista que não dá para ler pela distância, comparando uma coluna com um grupo controle, mulheres que tinham uma condição semelhante ao que tiveram com mioma e outras sem mioma, com vários tamanhos de miomas que vocês veem aqui, mostrando que miomas pequenos causam sim uma diminuição, uma menor taxa de implantação. Aqui eu chamo a atenção também, recente, uma publicação importante, que mostra a associação de mioma com adenomiose e endometriose. Para aqueles casais que estão querendo engravidar e você só acha o mioma, sabe que pode ter por trás daquele mioma uma grande incidência de endometriose e adenomiose. Isso já pode ser uma causa de uma laparoscopia cirúrgica, uma indicação de laparoscopia cirúrgica, depois de bem avaliado por um ultrassom bem feito, com preparo intestinal, ou uma ressonância magnética, uma indicação para uma videolaparoscopia cirúrgica. A conduta cirúrgica varia muito de acordo com o cirurgião. Você decidir se você vai fazer por laparoscopia, miomectomia aberta ou cirurgia robótica, depende muito do cirurgião. Eu posso garantir para você, se o Duarte, que estava aqui hoje de manhã, fosse falar, ele só faz miomectomia robótica. Mas a gente sabe muito bem que isso é para poucos, não é todo mundo hoje, nesse momento, que está apto a fazer cirurgia por robótica, mas eu admiro muito porque tem situações que só a cirurgia robótica consegue fazer. Esses casos de miomas intramurais complicados, em posições perto da artéria uterina, só a cirurgia robótica que tem aquela haste que você pode manipular de várias maneiras e fazer uma sutura bem feita é a melhor indicação. Eu mando meus casos complexos para o Duarte, embora eu faça laparoscopia, porque eu não sou capaz. É aí que entra aquele conceito de cada profissional deve saber qual o seu limite de atuação. O que eu não sei fazer, eu encaminho para quem sabe. É a melhor maneira de eu tratar os pacientes e conseguir a maior chance de sucesso para ela. Quem faz a laparoscopia, é bom saber que para fazer a miomectomia tem uma estratégia específica de você conseguir um ótimo resultado. Tem que saber posicionar muito bem os trocáteres, porque são cirurgias difíceis. Essa semana fizemos uma de uma angolana com mioma de 8 centímetros, extremamente difícil, mas foi bem sucedida, fez na quarta-feira e teve alta na quinta-feira. E pelo que eu vi, está muito bem em casa. Entretanto, para você operar por laparoscopia, é fundamental ter material adequado. Não dá para operar com economia de recursos. Muitos pacientes, por ter um convênio mais simples, pedem que a gente vá operar em determinado hospital, que a gente até gostaria de agradar. Mas é impossível você fazer uma miomectomia com miomas intramurais se não tiver uma condição ideal. Um bom monitor, uma boa ótica, um instrumental de sutura, ter uma fonte de energia satisfatória, você acaba penando, tem que dissecar o ureter, tem que fazer um monte de coisas, não dá para passar por esse estresse. Tem que ter uma condição mínima e uma técnica adequada. Eu faço laparoscopia, mas esses casos mais complexos, eu também entro junto com o cirurgião, que ele tem muito mais capacidade, facilidade nas técnicas de sutura, que é o ponto fundamental da miomectomia. O que atrapalha na miomectomia laparoscópica é a técnica de sutura. Tem que ser uma sutura muito bem feita, porque estamos fazendo uma miomectomia para engravidar depois. Se você não fizer uma sutura extremamente bem feita, você vai colocar em risco depois a gestação dela, uma rotura uterina. Então, a técnica de sutura é fundamental. E nós temos algumas estratégias. Aqui mostra esse caso que nós fizemos faz uns 2 meses. Era um caso bem descrito aqui, mostrando aqui a ligadura da artéria uterina, que é fundamental,
A gente pega entre a artéria obliterada e o ureter, liga a artéria uterina, faz uma ligação provisória, não é uma ligação que vai ficar depois, ela não vai com essa ligadura para casa. A gente põe um clipe de um lado, põe um clipe de outro, então sempre faz com clipes provisória, faz no começo, isso facilita muito o sangramento. Faz uma infiltração com vasopressina para evitar sangramento e, como vocês veem, não sangra praticamente nada a cirurgia. Isso dá bastante segurança para nós. Vocês veem que vai dissecando o mioma sem nenhuma dificuldade, o sangramento é mínimo e isso deixa a gente com tempo suficiente para dissecar, sem aquela coisa que a gente sabe muito bem, que o problema é o sangramento na miomectomia. E isso é uma facilidade que a laparotomia é possível, mas é bem mais difícil você ligar a artéria uterina por laparotomia que por laparoscopia. A sutura que tem que ser feita em 2 planos, de preferência, para ter essa segurança máxima na gestação. Então, o mioma é pequeno, repetindo que não tem sangramento nenhum praticamente, isso nos dá essa tranquilidade de operar sem estresse, não tem aquela pressa, não sangra mesmo, quer dizer, a perda sanguínea é mínima. Então, o outro está ótimo, e aqui a gente retirando os clipes após o fim da cirurgia, também é um momento de estresse, porque você vai tirar, se rompe essa artéria uterina, você já viu, né? É mais um estresse, mas se você não apertar demais, você não tem problema nenhum. E depois a gente usa a extração para poder ir tirando em fatias esse mioma. E depois, o fim da cirurgia, está ótima, acabou. Aí, mostra aqui a cirurgia por robótica. Essa cirurgia é muito longa, é do Duarte, ele que faz isso daqui, mas a cirurgia era longa e não deu tempo de pegar o momento ideal, que mostra ele dissecando o ureter, mas até aí é muito... Para essa miomectomia que ele fez, nós teríamos feito com facilidade sem robô, mas tem miomectomia que, sinceramente, sem robô, não dá para fazer com a mesma segurança. Aqui eu fiz realmente um algoritmo, como a gente orienta esses casais, e põe assim, mioma de cara, como nós falamos, miomas subserosos, não operar se não tiver de grande volume. Se tiver muito grande volume, evidentemente, tem que operar para o bem-estar do paciente. Miomas submucosos, tem que operar. Se operar todos, tem que usar aquele critério de bom senso, quem é que vai operar, quem tem a capacidade, se eu consigo, se eu não consigo, se eu tenho equipamento bom para isso, quais os riscos de uma esteroscopia, repetindo 2 ou 3 etapas. Miomas intramurais, miomas com diâmetro superior a 5 centímetros que deformam a cavidade endometrial ou crescem rápido, tem que operar. Para nós, a medida padrão divisor é 5 centímetros, também não tem dúvida nenhuma. Miomas com menos de 5 centímetros, se tiver sintomas relacionados aos miomas, no sangramento, ou se tiver mais do que 3 contrações em 1 minuto, e tem tempo de sobra, mais do que 5 minutos, mais do que 3 contrações em 1 minuto, isso é uma indicação cirúrgica já. Então, se ela tiver um mioma com menos de 5 centímetros, mas tiver contrações, 3 contrações, e for fazer uma fertilização in vitro, a gente recomenda a cirurgia. É claro, mais uma vez, tudo negociado com a paciente, avaliado os riscos de cada cirurgia. Se não tiver contração nenhuma, a gente pode esperar, se for o caso, uma gravidez espontânea até 1 ano, e se for também casos de tratamentos sem sucesso anteriores, você tem que entender que essa pode ser uma explicação para a falha de implantação. Então, essa indicação cirúrgica é necessária. Entretanto, deve ser sempre analisado o caso de cada paciente. Conforme eu comentei de um caso hoje, que ela quer fazer fertilização, é um ovário ótimo, um útero ótimo, eu comentei esse caso que veio quinta-feira, essa semana, só que ela teve uma cirurgia grande na adolescência, teve que tirar o esôfago, suspender o estômago, cheio de aderências,
você pensa, vou fazer uma miomectomia, qual o risco cirúrgico que eu vou submeter essa paciente, se for o caso? E o colega vai fazer laparoscopia nela, mas ele tem uma equipe já programada no hospital importante aqui, com cirurgião, ele se sente bem confortável com isso. Sempre, então, cada caso deve ser avaliado individualmente. Tratamento clínico é utilizado mais pré-cirúrgico, pacientes que têm hemorragia, pacientes que têm, querem adiar a cirurgia, querem prevenir o aparecimento de outros miomas, tudo isso é uma alternativa de tratamento clínico, principalmente quando você tem miomas grandes e você vai submeter ela no futuro a uma intervenção cirúrgica. Existem vários tratamentos que todos vocês conhecem que se usa. Todos esses daqui são tratamentos possíveis. Antifibrinolítico, usar o Mirena, inibidor da aromatase, mas o tratamento desse que chama mais atenção hoje em dia, que é o ESMIA, que são os moduladores seletivos dos receptores da progesterona, que não tem aqui no Brasil, mas parecem ser uma promessa de eficiência em tratamento clínico. Eu já usei em 3 pacientes que, embora não venda aqui no Brasil, a gente consegue com facilidade via Portugal, que é o acetato e o lipristal. Esse ele é um modulador seletivo da progesterona, diminui rapidamente o sangramento, diminui o tamanho do útero, e pode ser uma ótima opção. Pelo menos tem sido divulgado em congressos no exterior como uma ótima opção. Nós já usamos já usei em 3 pacientes. Isso aqui eu vou pular porque vocês conhecem muito bem, que é o ESMIA, em 3 pacientes. E, sinceramente, até agora, com 3 casos que eu usei por 3 meses, não achei que houve um grande benefício. Tem a praticidade de ser um remédio via oral. Mas eu vou considerar para você 3 meses do ESMIA, que é o nome do lipristal em Portugal, que é onde tem mais facilidade de comprar. Você consegue comprar por site, você consegue comprar essa medicação. Não houve nenhum benefício maior. Eu ainda tenho dúvidas, eu estou usando como uma novidade, e já que internacionalmente é considerado uma grande promessa. E tem um critério muito claro de uso. Você não pode usar porque ele pode levar a uma insuficiência hepática com uso contínuo. Então, você usa 12 semanas, você usa, só que você usa interruptamente, você usa um ciclo de 3 meses, para 3 meses, para 3 meses, para. É um tratamento longo. Nesse momento, eu não estou satisfeito com o ESMA. Eu estou indicando assim por ser uma alternativa nova, que a promessa que é muito eficiente. Eu tenho minhas dúvidas. Porque quando a gente viaja para esses congressos, nós vamos bastante, o grupo, para vários congressos, sempre, todo o congresso aparecem novas promessas. E a gente absorve algumas dessas promessas. Se é um medicamento que é viável, não faz mal, foi testado, não tem um preço exorbitante, a gente tem que começar, de alguma maneira, a ganhar alguma experiência com aquele medicamento. E aí tem vários que já fizemos isso, muitos a gente abandona, muitos você discute com outros colegas que estão achando, de repente pode ser a minha experiência pequena, como essa no meu caso é uma experiência pequena, mas a minha impressão até agora é que não tem nenhuma grande vantagem, mas é uma opção interessante que pode ser boa. De todos esses tratamentos clínicos, ainda o mais eficiente que eu acho é o análogo, que já está consagrado como um tratamento eficiente. E a embolização da artéria uterina é sempre uma coisa preconizada, mas, no meu entender, o dano maior sempre existe para quem quer engravidar. Se for uma paciente que vai usar ovodoação, ainda pode ser, mas o dano que ele causa ao ovário, na sua reserva ovariana, é bastante importante, além de outros riscos não pertinentes à parte reprodutiva. Como consideração final, a gente põe que os miomas subserosos não devem ter um impacto negativo na fertilidade e realmente não é necessário a cirurgia, da mesma forma os intramurais que não estão deformando a cavidade endometrial.
a não ser quando sejam grandes, sejam de 7 centímetros ou maior que 5 centímetros. Isso pode variar de pessoa para pessoa, de clínica para clínica. Em miomas submucosos sempre devem ser retirados, sempre. As mulheres que querem engravidar devem ser sempre avaliados de acordo com a sua localização e colocando essa ressonância para ver se essas contrações exageradas podem atrapalhar. Devem ser sempre muito bem avaliados os miomas submucosos para ver a sua real posição anatômica, para ver o risco cirúrgico de causar um mal maior. É essencial para a abordagem do tratamento. Os miomas com menor de 5 centímetros, o tamanho dos miomas deve ser menor que 5 centímetros para poder ser reparado por esteroscopia. Maiores que 5 centímetros, realmente é muito difícil a intervenção esteroscópica, não acompanhada, pelo menos, por uma laparoscopia. Terapias medicamentosas são importantes para reduzir o tamanho do mioma. E a população infértil, as taxas cumulativas de gravidez pelas abordagens laparoscópicas e laparotômicas são semelhantes. Então, não existe diferença em resultado, tanto pela técnica laparotômica como a técnica laparoscópica. Vai depender realmente de quem faz e qual a sua experiência naquela técnica cirúrgica. A embolização nós realmente não gostamos, porque causa um mal maior, uma coisa que a gente não pode acompanhar, é difícil, que é uma coisa mais para os radiologistas. Tem aqui as técnicas cirúrgicas importantes, todas essas classificações são dadas por um controle desse jornal que dá essas diretrizes. A consideração final é que os tratamentos indicados para miomas em pacientes com dificuldade em engravidar deverão ser, como qualquer outro tratamento, devem ser individualizados. Não dá para você tomar uma decisão com um protocolo básico que serve para todo mundo. É individualizado de acordo com o antecedente dela nos tratamentos, de acordo com o futuro que ela quer, a localização do mioma, seu antecedente cirúrgico, a sua condição clínica devem ser individualizados. Deverá sempre levar em consideração o histórico da paciente. O paciente fez 3 fertilizações in vitro, tem um mioma de 3 centímetros intramural e não engravidou, esse caso deve ser levado em consideração que esse mioma pode ser algo que está atrapalhando a intervenção, o sucesso do tratamento. E os benefícios da miomectomia sempre devem ser ponderados quanto aos riscos cirúrgicos próprios da intervenção. Não existe cirurgia sem risco. E você não ter uma indicação precisa do porquê daquela cirurgia pode trazer complicações graves para vocês. Muito obrigado, só isso aqui.